Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a montanha que o governo Lula tentou escalar esta semana e as grandes pedras encontradas pelo caminho. Rayane Andrade opina sobre a indicação do advogado Cristiano Zanin para o STF. E Daniel Valença comenta o encontro entre presidentes da América do Sul, em particular a repercussão relativa à Venezuela e ao presidente Nicolás Maduro. E pessoal, começamos a edição de hoje com uma pergunta. Lula foi o craque do jogo essa semana? Eu explico a pergunta. É que até o momento da votação na Câmara dos Deputados da medida provisória 1154, que tratava da reestruturação ministerial do governo, aumentando, por exemplo, a quantidade de ministérios e redistribuindo funções, qualquer pessoa que lesse os jornais, fosse no Twitter ou ligasse a TV, ia acreditar piamente que o governo Lula não conseguiria aprovar a medida e que os ministérios voltariam a ser como eram no governo Bolsonaro, ou pelo menos que seriam feitas mudanças que descaracterizariam o governo Lula. Bom, contribuiu muito para essa sensação as declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, para a imprensa ao longo de todo o dia. O presidente Lula me ligou de manhã, nós conversamos, eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo. Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores, que ainda não se posicionaram, com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro. O governo tem 130 votos no plenário dessa casa, constantes. Né? Não sei se para MP, nós estamos tentando que não. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do governo. E essas declarações do Lira vinham na esteira de uma série de derrotas do governo na Câmara. Na semana passada, mesmo sendo comemorado por alguns, o novo marco fiscal foi aprovado nos termos do relator Cajado, o que, convenhamos, ficou bem longe de ser uma grande vitória. E logo em seguida foi aprovada a urgência do projeto do marco temporal da demarcação de terras indígenas, inclusive com a liberação dos votos do governo, como comentou aqui na sexta-feira a Natália Sena. Isso sim foi uma grande, mas uma grande derrota. E aí, com a urgência aprovada, o projeto foi votado no dia 30, terça-feira, e aprovado com 283 votos a favor e 155 contra. Importante destacar aqui que dessa vez o governo orientou o voto contrário. Ainda assim, diversos partidos que compõem o governo, como União Brasil, o PSD, o MDB, gente que tem ministério no governo Lula, votaram a favor do projeto que permite atividades predatórias nos territórios indígenas e retira direitos. Esse dia, inclusive, a terça-feira, foi marcado por mobilizações em todo o país, mobilizações dos povos indígenas e de quem está lutando contra esse absurdo que deve e precisa ser derrotado. Bom, derrotas consecutivas, declarações ameaçadoras do Lira e um clima de que a medida provisória ia caducar hoje, sexta-feira, e tudo ia dar errado. Tensão, medo, dúvida. Mas, ao abrir do painel de votação, na noite da quarta, dia 31, o governo obteve vitória, com 337 votos a favor e 125 votos contrários. E aí, de repente, não mais que de repente, tudo que parecia muito ruim mudou e parece ter se transformado. E a narrativa das redes, para usar a palavra do momento, foi de que o presidente Lula foi sim o craque do jogo. Como se tudo
tivesse feito parte de uma grande jogada de mestre, milimetricamente calculada, medida, planejada. Contribuiu para essa avaliação, certamente, a deflagração de operações da Polícia Federal contra o presidente Arthur Lira no mesmo dia, entre outras coisas. E aí pronto, para quem gosta de séries como House of Cards, né, não podia ter um roteiro e um enredo melhor. Acontece, gente, que nós sabemos que nem sempre as coisas acontecem conforme o script. E acreditar que as coisas aconteceram como deviam acontecer porque alguém pensou e planejou, bom, isso contribui para esconder os grandes problemas existentes para todas e todos nós que queremos o sucesso do governo Lula. A semana não foi fácil e o governo poderia ter sido derrotado na MP. E convenhamos, está longe de ser uma pauta estratégica, uma questão central, mesmo tendo toda a sua importância. E tampouco essa vitória é suficiente para nos fazer esquecer da derrota no marco temporal, que possui consequências imensas para o presente e para o futuro do país. Essa foi uma vitória do marco temporal dos ruralistas, do agronegócio, de gente que hoje está na linha de frente da extrema-direita, sendo a principal base econômica e social que tem um projeto de manter o Brasil como um país primário e exportador, e que é a oposição ao nosso governo e ao nosso projeto de país. De tal forma que a gente tem que tirar as devidas consequências desta semana extremamente difícil, de ataques contra a política internacional de integração regional, vocalizada principalmente pelas críticas contra as relações com a Venezuela, de derrota com a aprovação do marco temporal e do avanço da direita, que tem como objetivo capturar o governo Lula através de um semi-presidencialismo em que a Câmara dos Deputados e o seu presidente se tornam os definidores da pauta política do país. Nesse momento, o Arthur Lira caminha não para ser um Eduardo Cunha, mas um Juan Guaidó da vida. É isso que ele objetiva. São esses os movimentos que estão se dando nesse exato instante. E como nós temos insistido sempre, não há outro caminho que não passe pela mobilização popular, pela luta social para enfrentar essa ofensiva. Principalmente se a gente quiser mudar a bendita da correlação de forças em nosso favor. Afinal, as forças democráticas de esquerda não possuem maioria parlamentar. Na nossa história, isso jamais aconteceu. E o sistema político, como a gente muito bem sabe, é montado, estruturado para garantir poder aos poderosos. Sem mudar o sistema, a correlação de forças favorável é um sonho. Ou seja, nós precisamos governar com a correlação de forças favorável no parlamento que não existe. É governar sem essa correlação de forças. E nessas condições, para obter vitórias e mudar a correlação em nosso favor, é fundamental comprar boas brigas e buscar no povo organizado, fora do parlamento, muita força e muito apoio. Sem isso, é ficar refém. Afinal de contas, convenhamos, né, gente? A disputa política ela não se encerra, não termina no dia da eleição. E tampouco ela se dá apenas pela verborragia parlamentar de gente engravatada. Essa arena do parlamento, do Congresso, é a dos poderosos de sempre. E tem muito mais poder com gente sem gravata e sem verborragia do que entre eles. A gente tem que ir atrás. Esse é o grande desafio. Se a gente for colocar numa balança, a semana terminou equilibrada. Do ponto de vista do que está acontecendo com o país, tem notícias boas. Por exemplo, a redução do desemprego nesse último trimestre. Por exemplo, o crescimento do PIB acima do esperado, 1,9%, mas com um detalhe, puxado pelo agro. Algo que a gente tem que acompanhar com muita atenção, porque, afinal de contas, não foi a indústria que puxou o crescimento do país. E tem que ser o crescimento industrial, o crescimento em outras áreas, e não apenas o crescimento do agro, que nos mantém como um país de base agroexportadora, e que não permite que a gente mude a correlação de forças, inclusive, e a situação de vida da maioria do povo pobre no nosso país. Desafios muito grandes. E é com essa reflexão que a gente começa esse mês de junho.
E dito isso, vamos falar agora de outros assuntos desta semana. E a gente vai ouvir agora a nossa companheira Rayane Andrade, que é advogada popular, professora e atualmente é coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte. E a gente convidou a Ray para falar sobre a indicação do advogado Cristiano Zanin para o STF. O Lula já informou isso em suas redes sociais, por meio de Twitter, já tem matérias, inclusive do presidente do Senado, falando que também teve uma conversa na qual foi feita a indicação. Tem um debate público sobre o assunto. Tem opiniões das mais diversas. A gente vai tratar desse assunto ao longo de vários programas aqui do podcast. A gente começou convidando a Rai para, inclusive, tratar de uma questão que está muito presente no dia de hoje nas redes sociais, que é o perfil do Cristiano Zanin. O que ele representa e, portanto, as questões que estão por trás, não só dessa indicação, mas o que representam as indicações do ponto de vista social, político e histórico para o Supremo Tribunal Federal. É a Rai que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Quem fala é Rayane Andrade, eu sou professora e advogada popular e estou na coordenação do Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte. Gente, quero comentar com vocês rapidamente a indicação do nosso presidente Lula ao STF, esta instituição, este Supremo que existe há 132 anos e que chega ao seu 165º homem branco indicado para ocupar uma posição, né, tão importante, tão política e tão estruturante, especialmente, né, nos tempos de batalhas judiciais em que o STF se tornou um dos grandes protagonistas, né, da política contemporânea. Não que não fosse no passado, mas agora o seu papel enquanto elemento de condutor, né, da conjuntura é muito fundamental. Né? Não custa a gente lembrar que os hoje arrependidos ministros que cancelaram os direitos políticos do nosso presidente desde quando ele foi indicado pela nossa então presidenta Dilma Rousseff para estar à frente, né, da Casa Civil, sofreram os impactos golpistas de maneira muito forte. Então, a cadeira arrancada e o cocô deixado de presente no STF, em que se dizia que Supremo só o povo, reforça quanto que essa indicação ela viria, né, com uma carga política bastante considerável. Assim como Bolsonaro fez, indicou 2 nomes orgânicos, né, que representam muito bem este movimento da extrema-direita, né? O Cássio Conká e o terrivelmente evangélico André. Nós indicamos, por outro lado, o Zanin, né, que se notabilizou por ser o advogado de defesa do presidente Lula quando ele estava justamente mantido preso por ordem deste mesmo Supremo. Alguns vão dizer, mas o Zanin nem tem mestrado, nem doutorado, nem todos esses títulos e penduricalhos que costumam importar para determinadas pessoas. A grande questão e a minha crítica em relação à indicação do Zanin não é nem pelo fato dele ser ou ter sido advogado do nosso presidente, ao contrário, né? Eu acho que isso mostra, né, que existe algum tipo de fidelidade. A questão é que esta fidelidade é estritamente do ponto de vista pessoal. Qual a militância que Cristiano Zanin tem nas pautas que são fundamentais para o povo brasileiro e que passam justamente por essa trincheira do STF? Nós acabamos de ter agora uma decisão terrível sobre a questão do marco temporal. Qual é o alinhamento político de Cristiano Zanin com a luta dos povos indígenas, o povo negro? Quais são suas perspectivas abolicionistas do ponto de vista penal? O que pensa sobre a questão da descriminalização das drogas? A gente não conhece. A gente vai ter mais uma surpresa. E a ver o histórico, né, das nossas indicações, geralmente essas surpresas não são e nem costumam ser nada agradáveis.
na minha humilde avaliação, acho que é um equívoco a indicação do Zanin, não por esses motivos, né, de falta de títulos ou por ter sido advogado de Lula. Isso é um republicanismo infantil. A questão é que não é uma pessoa que tem qualquer referência, qualquer histórico com as pautas da classe trabalhadora. É óbvio que é uma indicação do presidente, mas assim como o presidente não fala por si, né, a sua indicação também não pode falar por si ou expressar um desejo personalmente individual. Indubitavelmente, a gente tem caminhado cada vez mais nesse sentido, né, da hegemonia da personalidade em detrimento do fortalecimento dos espaços coletivos de discussão, e isso é muito lamentável, né? Acho que a gente tinha uma grande chance de fazer história com nomes, né, respeitados do mundo jurídico, que têm uma trajetória de militância, que têm um comprometimento, e nós falhamos em não colocar um militante histórico das nossas causas, enquanto o lado de lá acertou, fez um gol de placa colocando os seus, independente de capacidade jurídica, títulos e etc. Mas eles têm comprometimento com a plataforma que defendem e com a plataforma que os fez chegar lá. Então, eu acho que este entra para mais um dos rolos dos erros que cometemos, e agora é ver os cortes da histórica banca de Moro e Zanin. É isso. Valeu, Rai. Obrigado pela tua opinião aqui no podcast, companheira. Como eu falei, ao longo das próximas edições, a gente vai ouvir outros companheiros, outras companheiras, outras perspectivas sobre a indicação do Zanin para o STF e o que isso significa. Até porque o Zanin não é ou não será a única indicação do Lula para o Supremo. E esse é um debate que tem que ser feito publicamente. E vamos ouvir agora o nosso companheiro Daniel Valença, que é vereador na cidade de Natal, professor licenciado da Universidade Federal Rural do Semiárido, e comenta para a gente o outro grande assunto dessa semana, que foi a reunião que ocorreu aqui no Brasil entre os presidentes da América do Sul. Mas, em particular, a gente pediu que o Daniel falasse sobre as questões relativas à Venezuela e ao presidente Nicolás Maduro. E Daniel, companheiro, como eu falei, essa semana foi marcada, entre muitas outras coisas, pelo encontro entre presidentes da América do Sul aqui no Brasil. Foram muitas as repercussões, mas eu queria que você falasse para a gente especialmente de um assunto, a Venezuela. Porque nós podemos destacar como a grande imprensa, e inclusive parte da esquerda, tratou especificamente desse assunto, ou seja, como é que o Lula recebeu o Maduro e as relações do Brasil com a Venezuela. Daniel, na tua opinião, por que a presença da Venezuela incomoda tanto? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a presença da Venezuela incomoda e muito, porque desde a eleição do Chávez, ainda no finalzinho do século passado, 1999, nós tivemos um período em que um país que era totalmente alinhado à geopolítica internacional norte-americana passou a ter uma posição de enfrentamento ao imperialismo norte-americano. E não é qualquer país, é um país que é fundamental no mundo no tocante à questão do petróleo e gás. Então nós estamos falando de um país que tem uma posição que lhe possibilita ser parte da construção de uma nova ordem mundial em que as nações não estão mais sujeitas meramente aos interesses norte-americanos. Então, na verdade, que se trata de direitos humanos, violações. Se fosse isto, quando no governo do Pinheira mais de 40 chilenos foram assassinados nas repressões nas ruas, os que acusam a Venezuela de ser uma ditadura teriam dito mesmo. Vale lembrar, mais de 400 pessoas perderam parcial ou totalmente a visão nas repressões ocorridas ao longo daquele período denominado de estalido social. Do mesmo jeito, na Colômbia, em que quase 100 pessoas foram assassinadas nas repressões no último governo, antes da eleição do presidente Petro.
Da mesma maneira, na Bolívia, durante o período do golpe de Estado, que a Jeanine Áñez foi a presidenta de fato. Então, a gente tem um conjunto de realidades de violações gravíssimas de direitos humanos, com mortes de dezenas de pessoas opositoras, desarmadas, em atos políticos de rua, e que nem por isto significaram a interpretação de serem uma ditadura. Se o conceito de democracia dessa turma for a democracia representativa, liberal, burguesa, de eleições periódicas, alternância no poder, liberdade partidária e de crença e posições políticas, como o presidente Lula bem lembrou, isso acontece na Venezuela. Tanto que importantes estados do país estão sob o controle de governadores de oposição. Tanto que em 2015 a oposição venceu e teve maioria para a Assembleia Legislativa, para o que nos corresponde ao Congresso Nacional. O que acontece é que, quando eles vencem em 2015, eles, ao invés de aproveitar a sua maioria no parlamento, eles dão um passo a mais. Eles querem literalmente inviabilizar o governo e derrubar o governo. Só que não conseguem as condições objetivas para tanto. E a partir daí, um sujeito que nunca teve voto para ser presidente da República se transforma em presidente declarado pelos Estados Unidos, que foi o Juan Guaidó, e passa a ter o controle sobre reservas internacionais do país, e anos depois a gente vai ver vários casos de corrupção envolvendo a gestão desses recursos. Então, uma completa desmoralização para o país e para a oposição venezuelana. Como eu disse, no país aconteceram dezenas de eleições ao longo desse período, e sim, houve vitórias do chavismo e houve derrotas do chavismo. E os erros da oposição de extrema-direita a levaram a sofrer as últimas derrotas e a terem o plano Guaidó totalmente desmoralizado e desmobilizado. Daniel, por qual razão, na tua opinião, setores da esquerda brasileira ficam tão acanhados e tão intimidados quando o assunto é a Revolução Bolivariana? Quanto a setores de esquerda que não defendem o processo bolivariano, é de dar vergonha, porque não tem como compreender o golpe de Estado no Brasil de 2016, o golpe de Estado em Honduras, o golpe de Estado na Bolívia, ou também as tentativas de golpe de Estado e as mobilizações da extrema-direita na Venezuela. Então, nós estamos falando de uma realidade que tem muitos fatores em comuns ao longo da América Latina, de intervenção norte-americana, criando possibilidades de golpe de Estado, e direitas, elites locais, classes proprietárias nacionais dispostas a fazer qualquer coisa para impedir qualquer avanço de trabalhadores, inclusive golpes de Estado e, como eu já falei antes, assassinato de militantes que divergem da linha política adotada pelos governos golpistas. Então, na realidade, essas pessoas, elas, a partir de um debate em abstrato de direitos humanos, elas, na realidade, fortalecem uma perspectiva imperialista de violação de direitos humanos, de soberania nacional, e, por todos esses motivos, não merecem o nosso respeito. Agora, Daniel, vem cá. O Gabriel Boric, presidente do Chile, e o presidente do Uruguai também, deram declarações públicas contra o presidente Maduro. Todavia, o Lula sustentou a posição, segurou e não cedeu à pressão. Na tua avaliação, o que nós podemos esperar para o próximo período, ainda mais tendo em vista a realização, em breve, do encontro do Foro de São Paulo aqui no Brasil? E dentre esses indivíduos que não merecem nosso respeito, está o Gabriel Boric, o presidente do Chile. Eu não me refiro ao presidente do Uruguai, porque ele é da direita, raiz, então ele está cumprindo o seu papel de disputa política e ideológica. Agora o Boric não. Ele se pretende mais à esquerda que o Partido Socialista, que o programa da Concertação. Ele venceu o Daniel Raduz do Partido Comunista Chileno nas prévias, e o seu governo significou, na verdade, a derrota das forças populares no processo constituinte que foi dado seguimento a partir do estalido social.
Então, é um governo de caráter altamente rebaixado e não trouxe as transformações políticas, econômicas e sociais almejadas pela população chilena e que tem uma posição na geopolítica internacional extremamente débil e contraditória. Por exemplo, se pretende ter uma posição à esquerda, mas em nenhum momento trabalha a questão da Venezuela a partir das condições concretas da Venezuela, de uma elite que é golpista, de um imperialismo norte-americano que promoveu não só boicotes, como ataques, inclusive armados em âmbito territorial, como foi a invasão, como a tentativa uma invasão de mercenários, como a tentativa de matar o Maduro, o boicote econômico, o estrangulamento, enfim, não considera as diversas condições objetivas venezuelanas, mas sim um discurso abstrato de direitos humanos. E o mais interessante, né? Fecha os olhos para determinadas violações e, teoricamente, milita na luta contra violações, no caso venezuelano. Então, na realidade, é uma esquerda que se pretende, entre aspas, limpinha e que não merece o nosso respeito, ao contrário, que tem levado a classe trabalhadora chilena a sofrer uma derrota histórica em seu processo social. A posição do presidente Lula, bem como a reação da mídia empresarial e vários outros setores, nos demonstra que vai vir chumbo grosso aí pela frente, seja durante o Foro de São Paulo a ser realizado aqui no Brasil, seja durante as próximas articulações ao redor dos BRICS, das relações Sul-Sul. O próprio banco, né, com a indicação da Dilma, nós vivenciamos também ataques ferozes. Então, há sim uma luta por parte do establishment para manter a nossa gravitação ao redor do projeto norte-americano e vamos precisar de muito enfrentamento para defender uma posição autônoma do Brasil na geopolítica internacional e que favoreça e fortaleça o conjunto da América Latina e de uma alternativa de país. É isso, Patrick. Um abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, tem publicações toda sexta-feira e circula entre a militância petista espalhada por todo o país. Convido vocês para a próxima segunda-feira acompanhar a edição também do programa Antivírus, com a participação do Walter Pomar, Natália Sena, com a minha, às vezes intercalado, e é transmitido pelo canal Contramola no YouTube. E também peço que vocês ajudem a compartilhar e a divulgar o nosso programa. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.